Certamente há muita memória que não foi aqui colocada, até porque, por serem muitas, memórias, o tempo acaba se tornando insuficiente. Mas que fiquem aqui essas memórias aqui para nossa apreciação. E eu quero aproveitar ainda alguns minutos para poder compartilhar com os irmãos a nossa história. Quando aqui a Rosirene, Juraci, Tainá e William, esta família esteve aqui, essa é uma das primeiras famílias fundadoras do ministério, juntamente com outras 4 a 5 famílias, Então é uma família, juntamente com Raimundo, Silvia, Gilvan, que estiveram na primeira reunião no ano de 1999. Começamos as primeiras reuniões na casa da irmã Júlia, que é a minha mãezinha, mas logo o pai da Rosirene, que não está aqui conosco, porque está agora morando em Goiânia, ele falou assim: pastor Alexandre, é o seguinte, nós temos aqui na minha casa um salão que nós fizemos para jogar baralho. Eles eram era uma família bastante movimentada, muito festeira. E ele tinha feito lá no 3º piso da sua residência um salão para jogar baralho, mas não deu tempo nem de inaugurar, porque logo ele se converteu a Jesus, A conversão do irmão Manuel, pai da Rosirene, foi extraordinária, porque ele era muito católico, mas muito católico mesmo. E assim, quando a Rosirene se converteu, e o Juraci também, eles começaram a ir para a igreja, E aí eles diziam assim, o Manuel falava para eles: você não precisa ser crente para ler a Bíblia, para ir para a igreja. Você pode ir para a sua igreja católica. E aí, para ele provar que era possível, logo ele pegou aquelas Bíblias grandonas, que pesam uns 15 a 20 quilos, tem um rosto de um papa na frente. É mais uma Bíblia decorativa do que Bíblia de fato. E lá ia ele para a igreja católica, aquele librão, E nós ficávamos, é um exagero a Bíblia, mas era uma Bíblia grande. E nós ficávamos ali na casa dele, ali fazendo um grupo familiar, lendo a palavra, falando. E aí ele ia para a igreja católica e voltava. Nós estávamos lá ainda. E aí ele ficava ouvindo da cozinha o estudo, a conversa. E aí ele insistiu em ir ainda para a igreja católica. Ele dizia: vocês não precisam ver a crente para poder ler Bíblia e ir para a igreja, vamos comigo. E aí ele ia para a igreja católica, dizia ele, e aí ele foi sentindo assim um vazio, uma necessidade, e a sua busca não lhe estava preenchendo. E aí ele chegava ali da igreja, sentava ali na cozinha da casa dele, ficava ouvindo aquelas conversas, e aí ele foi se aproximando, até que um dia ele estava sentado juntamente conosco, no meio do estudo bíblico, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, crendo em Jesus, sendo batizado e oferecendo a sua própria casa para a igreja se reunir. E na casa do irmão Manuel, pai da Rosirene, a igreja reuniu por bastante tempo. Foi uma grande bênção para nós. Mas a história do DEVAP, entenda DEVAP, não enquanto igreja. Posso demonstrar aos irmãos. Igreja é assim, 25 anos se passaram, e quantas igrejas nós fomos? Pensa o que eu estou dizendo. Ou seja, muitos foram, outros vieram. Muitos foram levados pela morte, outros pela morte, outros por desentendimentos, outros por suspeita, outros por engano, outros por desengano. Como a Tainá falou, que houve momentos na vida do DEVAP que eles olharam para o DEVAP e falaram assim: e agora, o que vai acontecer? Não há mais como continuar. Afora as profecias daqueles que diziam:
esse ministério não vai para frente. Mas veja que o fato é que igreja, pode ser que nós tenhamos sido muitas, no sentido de que uma vez que igreja é ajuntamento de pessoas, esse grupo pode mudar. Até diremos que daqui a 1, 2 gerações será totalmente outra, embora o ministério será o mesmo. Então o DEVAP, enquanto ministério, ele tem a sua história remontada não a 25 anos. Pessoal, eu vou ser breve, tá? Pretendo, mas me ajuda aqui. O DEVAP tem a sua origem, a sua raiz, não há 25 anos. Podemos dizer que há 25 anos, no ano de 1999, digamos assim, que ali nasceu a flor chamada DEVAP. Mas é uma flor que nasceu de uma semente, Afinal, nós lemos no livro do profeta Jeremias, eu creio absurdamente nisso, que Deus dissera a Jeremias dizendo: olha, eu te escolhi antes de você nascer, e eu te conheci antes do teu nascimento. O mesmo se pode dizer de Paulo, que deu seu testemunho em Gálatas capítulo 1, dizendo que Deus o havia escolhido e o havia separado antes do seu nascimento. Mas veja que não é propriamente Jeremias e não é propriamente Paulo, mas é Jeremias e Paulo enquanto vasos nos quais Deus deposita o seu ministério. O ministério não são pessoas, o ministério não são homens, o ministério é o ministério de Deus, que ele deposita dentro de vasos, homens por ele escolhido e por ele chamado para uma incumbência. Não é isso que Paulo, ao falar sobre o ministério da nova aliança, no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, ele diz que nós somos vasos de barro, nos quais está contido um tesouro? O tesouro é o ministério é divino, o ministério é impoluto, o ministério é incorruptível. Agora, os vasos não. Se alguém olhar para mim e querer encontrar em mim alguém plenamente acabado, engana-se. Eu não quero te iludir com isso. Eu sou apenas um homem, um ser humano, talvez pior do que você, fraco, frágil, mas como, temos hoje aqui o mote e o tema do nosso encontro: se não fosse o Senhor. Então, quando Deus ele tem um propósito, então ele separa vasos para conter o seu ministério. Logo, o ministério apostólico de volta à palavra, e esse de volta à palavra é só o nome que nós, homens, presos no tempo e no espaço, damos a algo que é atemporal e é divino. Nós damos este nome, mas muito antes de eu nascer, Deus colocara já no coração da irmã Júlia, quando ela já estava no final de um casamento que nunca aconteceu, somente na pragmática, das questões legais, mas um casamento perturbado. Minha mãe teve 8 filhos, os primeiros 4 morreram de cabo de vassoura. Ela engravidava, meu pai batia na barriga e o filho ia sofrendo, aí quando nascia não aguentava viver, morria. Morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, morreu o quarto. Aí o quinto veio meio tonto, balançando, mas conseguiu sobreviver. Aí veio o sexto, que é o segundo sobrevivente, conseguiu sobreviver. Veio o terceiro, que é a Silvia, tonta também. Não é tonta, cambaleando.
sobreviveu. Agora eu falo para vocês, o que uma pessoa cujo marido batia de manhã e à tarde, regularmente, diariamente, minha mãe ia para a igreja, voltava, era outra surra, ela sabia que apanharia ao voltar do culto, isso era normal, naquele tempo isso aconteceria com muita normalidade. Bem, de todo modo, e com a mulher que tivera 4 filhos, e esses 4 morreram, e agora tiveram mais 3, e os 3 nasceram meio amarelo, meio empambado, mas nasceram com um marido que a essa altura já tinha outra família, outros relacionamentos. Como é que uma pessoa dessa pode dizer: estou com saudade de um bebê? Humanamente vocês veem lógica, assim, porque não faz sentido. E aí Deus colocou no coração da minha mãezinha a saudade de um bebê. É porque tinha que vir, isso é plano divino, isso é plano de Deus, entendam. Tinha que nascer o filho da saudade. É aqui que se encontra a raiz do ministério, do ponto de vista histórico. Alguém que Deus certamente escolheu, desculpe me colocar nesses termos, né? Nós não costumamos proceder deste modo, mas nós vamos entenderem como que nós hoje podemos dizer: ah, se não fosse o Senhor, né? Onde nós estaríamos? Então nasce o Alexandre, bichinho, pretinho, gordinho, cuja história, infância precária, nascido e criado sem pai e sem mãe. Verdade, a história nossa, ela é terrível. Lá em casa era para dar de tudo, era para dar traficante, bandido, né? Estuprador e uma impoluta. Impoluta é exatamente o oposto do que eu gostaria de dizer, mas é porque fica parecido. Bem, de todo modo era para dar tudo o que não prestava. Então o Senhor nos permitiu viver uma vida bem difícil, mas logo Ele começou a trazer, a segurar, um a um, cercando, protegendo, colocando desde a minha infância no coração um desejo e um amor enorme pela palavra, e isso eu não posso explicar agora também porque eu não sei, e por missões. Quando eu era criança, eu tinha sonho de ser missionário. Acredita? Hoje não tenho esse sonho. Mas a época da minha infância, eu me lembro que mesmo criança eu cantava nas igrejas, ali aos meus 10 anos de idade, 11, 12 anos, eu cantava uma canção que dizia assim: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Quem conhece? É como o fogo, meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera. Era um cântico maravilhoso à época. O Zita aí? Como é que é o cantor dessa música? O Tonião e o Ziel, esse mesmo, essa dupla aí. Então eu cantava, irmãos, eu tinha uma saudade, eu tinha um sentimento, eu tinha um desejo, uma coisa que eu não sabia de onde vinha, e fomos crescendo. E logo que eu me entendi por gente, e já pude ter Bíblia e pude ler, já me tornei pregador. Me lembro que aos 12 anos de idade, quando eu me tornei ali, me colocaram como presidente das crianças. Vocês lembram desse modelo? Ainda tem em alguns lugares. E aí, como presidente das crianças, recebi uma carta convite de uma outra igreja, Assembleia de Deus do Setoró, convidando o presidente das crianças, Alexandre Rodrigues, para uma ministração no culto de crianças que aconteceria nesta igreja. E eu aceitei o convite, lá vai eu pregar. Não lembro exatamente o que preguei, mas preguei. Corajoso, né? Nunca tive nada para oferecer a ninguém, mas sempre com muita coragem. Daí Deus foi traçando, né? Construindo os caminhos,
me conduzindo para aqui. A Jane é outro mistério na minha vida, porque não fosse ela, talvez eu não estaria aqui. A Jane foi um ponto na minha vida que mudou a direção, meu rumo. Sabe quando você está indo numa direção e de repente, é igual cachorro, vocês vão entender. O cachorro é o seguinte: o cachorro está indo numa direção na rua. Observa para vocês verem. Na rua o cachorro vai andando, ele não está indo para lugar nenhum, ele está só caminhando. O cachorro vai andando, aí de repente faz um barulho do outro lado, ele para, olha e muda de direção. Já viram isso? Observe para vocês verem. Quando ele ouve um barulho, ele ouve e vai na direção do barulho. Só que ele não estava indo para lugar nenhum e agora não vai para lugar nenhum também. Então eu estava assim numa direção totalmente perdida. Aí Deus falou assim: olha, para a gente resolver essa questão aqui, traz o Raimundo de São Paulo, né? Conecta aqui, que é amigo do pai da Jane, né? Conecta ele com a Silvia, que é irmã do Alexandre, vai costurando. E foi costurando, de modo que a minha vida, dentro de 6 meses, tomou uma direção que eu jamais imaginaria tomar. Fui cair na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nada a ver com as minhas raízes, nada a ver com as minhas origens, porque se fosse de eu seguir um caminho, seria a Assembleia de Deus, que é a minha raiz, né? Aí a Jane entrou, tal. Por fim, na Igreja Adventista, estudando, aí eu comecei a estudar a Bíblia, porque lá o povo estuda a Bíblia, ou melhor, estuda a Bíblia, né? Estuda os temas deles à luz da Bíblia, ou melhor, mais ou menos isso. E eu fui estudando, e fui me interessando e fui desenvolvendo dentro do meio da Igreja Adventista. Mas imaginem vocês que num dado momento estava noivo da Jane. Vou contar, né? E o pior é que eu resolvi contar isso no dia que a mãe da Jane está aqui. Aí não posso fazer. Irmã Lúcia, a senhora me desculpa, não posso fazer nada, viu, minha sogra? Minha sogra está bem ali, bichinha. Posso fazer nada, essa é a verdade. A verdade uma hora chega à tona, né? Aí na Adventista, Deus começou a abrir meus olhos para a graça de Deus. Na Adventista eu vivia muito pela lei, rigoroso da lei. Eu era quase um Saulo de Tarso depois da guerra. Lógico, bem depois da guerra, né? Não há nenhuma comparação absolutamente. Mas o fato é que eu comecei a descobrir a graça de Deus, e fui descobrindo. Deus colocou um camarada no meu caminho, que ele sabia que eu era muito tupetudo, né, para o enfrentamento, e ele não queria me enfrentar, ele só lançava o texto e ia embora. Isso foi despertando, e eu fui vendo, por fim, eu não tinha mais o que fazer. Falei: Jane, eu não tenho mais o que fazer, eu estou vendo muita coisa e tal. Até que eu tentei mostrar para o pessoal da Igreja Adventista, mas não tem jeito, né? Nenhuma instituição denominacional, dogmática, está aberta à mudança. Escreva isso: nenhuma denominação histórica, dogmática, está aberta à mudança. Nenhuma. Nunca houve e não haverá, porque no dia que houver, deixa de ser dogmática. Sendo dogmática, não aceita mudança alguma. Conclusão: não pude permanecer. E a Jane olhou para mim e disse assim: olha, Alexandre, nós estávamos noivos. Ela disse: olha, você tem que escolher entre a igreja, a sua igreja, eu já estava me encaminhando para uma outra igreja, ou eu. Eu falei: como? É sério isso? É sério. Ou eu, ou a igreja. Falei: pronto. Que comparação. Não fazia sentido a comparação. Falei: pois não. Peguei a aliancinha e dei para ela: passe bem, Deus te abençoe, vou ficar com a igreja.
com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa. Foi uma afronta para ela, não foi? Quando eu digo que o vaso é frágil, é homem, ser humano. O tesouro que é o ministério não, mas o vaso é de barro, como qualquer outro. Daí passei um mês na outra igreja com Jesus, feliz, 2 meses. Aí pensei na Jane, né? E agora, o que a gente faz, né? E eu sempre muito inteligente, muito mais sagaz que todos os animais que Deus havia feito no jardim, né? Tive uma excelente ideia. Dá um sábado de manhã, quem chega na igreja adventista? Eu, Alexandre, com a Bíblia na mão, corajoso, sentei, todo mundo olhando, como se eu fosse um leproso. Tudo aconteceu normalmente. No finalzinho, quando ia orar para encerrar, eu levantei a mão e falei: opa, calma, preciso falar algo à igreja. Todo mundo espantado, levantei, fui encaminhando para a direção do púlpito. Fiquei em frente à igreja assim e falei: olha, eu quero dizer para vocês o que eu já disse para Deus e quero aqui repetir: pequei contra os céus e pequei contra a igreja. Não sou digno de ser chamado filho dessa comunidade, mas eu quero ser recebido, ainda que seja como empregado. Faço minhas palavras do filho pródigo. Os irmãos tudo com os olhos cheios d'água, uns achavam chorando, aquela coisa, a igreja quebrantada. E a minha sogra olhou para a Jane e falou: não acredita não. Minha sogra toda a vida foi esperta, inteligente, toda a vida. Minha sogra coloca os filhos dela tudo no bolso, tudo, até hoje. Eles acham que estão comandando, mas está nada, bobagem. Aí todo mundo, aquele quebrantamento. Aí pronto, fiquei ali humilhado. Aí quando acabou o culto, fomos saindo: Jane, volta aqui. Foi, podemos voltar ao noivado. Afinal, seu problema era esse, está resolvido, estou de volta. Colocamos uma aliança na mão. Vamos casar logo para resolver isso. Vamos resolver logo. Vamos amarrar logo. Não, mas porque quero casar na igreja. E na igreja, mas a igreja não vai casar tão cedo, porque eu agora que voltei estou de prova. Serão pelo menos 6 meses de prova, que nada se faz comigo. Não posso casar, não posso cantar, não posso pregar, nada. Então vamos casar logo, porque já tem muitos anos e não dá mais para ficar esperando nada. Aí casamos no civil. Eu, a Jane, a minha esposa, a minha sogra, minha mãe, fomos todo mundo lá, nos casamos. Pronto, aí lua de mel, o pau quebra. E aí tal, primeira semana de casamento. Sábado de manhã fomos à igreja adventista, fui com ela, lógico, tá? Humilhado, mas estava lá. Voltamos para casa. Quando eu à tardezinha no sábado me arrumei, falei: Jane, estou indo para a igreja, vamos? Ela: mas que igreja? Nós já fomos de manhã. Eu falei: para a minha igreja. Mas qual a sua igreja? A minha. Mas você não tinha... Eu falei: você é tonta. Eu só queria casar. Casei. E casamento é um só. A não ser que seja por adultério. Não é adultério, estou indo para a igreja, então não tem como, tem que manter o casamento. E aí a Jane foi ficando. Aí eu falei: eu vou com você na Adventista, você vai comigo lá. A gente ia cá e ela ia lá. E até hoje ela está aqui, para a glória de Deus. E agora, mais firme do que nunca. Mas o fato é que daí veio o seminário de teologia que eu precisei fazer lá onde eu estava. E as coisas se encaminharam para que o DEVAP surgisse como uma flor, né, dessa casca velha humana, que é só humana mesmo. E o DEVAP, quando nasceu há 25 anos, ele teve algumas fases. A primeira fase, eu intitulei aqui na minha sinopse, é Vendo por Espelho.
Por que vendo por espelho? Os primeiros 2 anos do DEVAP pode ser resumido por vendo por espelho. Porque quando Paulo aborda os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, quem já leu deve se lembrar, e ele fala dos dons da infância, aquela busca frenética, aquele descontrole, aquele desentendimento das coisas maiores, das coisas melhores e pertencentes à salvação. Paulo diz que aquele momento era como quem vê por espelho, tudo embaçado, tudo distorcido. Então o DEVAP nasceu nessa pegada, lembra, Roserene? Da busca por batismo com o Espírito Santo. Acredita? Estranho, né? Que você vai, mas como assim? Dons espirituais, dom de línguas. DEVAP estava engajado nos primeiros anos, nesse sentido aí, monte, a gente ia para o monte, orava no monte, jejuava. Era uma igreja querendo restaurar Atos dos Apóstolos capítulo 2, naquele sentido ali de derramamento de poder, por incrível que pareça, mas com um coração sincero, verdadeiro. E nós então fomos, por sermos sinceros, fomos compreendendo pouco a pouco que as coisas não eram daquele jeito. Compreendemos o batismo com o Espírito Santo, compreendemos a finalidade dos dons, compreendemos a hierarquia dos dons, compreendemos que os dons eles ocupam um papel interino, temporário, não no curso da história propriamente, como alguns acreditam, mas esses dons, alguns dos dons espirituais, que são os dons de poder, de milagre, de manifestação, eles ocupam um lugar interino na infância do crente, não no eixo da história. Aqueles que acreditam que no eixo da história chega o momento que os dons cessam, então eles dizem, cessaram seus dons no ano 100 da era cristã. Não é por aí. Paulo diz, quando eu era menino, e quando cheguei a ser homem maduro, homem adulto. Então, todos os crentes têm fases. Tudo que é vivo tem fases. Tudo que é vivo está em movimento. Tudo que é vivo cresce. Entenda isso. Se a sua vida espiritual está estagnada num dogma e que não se altera absolutamente, e nada se altera na sua vida, tem um grande problema. O fato é que nós fomos entendendo, e aí logo o Senhor nos introduziu num outro momento em que nós começamos numa profunda investigação e estudo dos temas principais das Escrituras. Passamos anos a fio, estou encerrando, irmãos, anos a fio, estudando a Bíblia diariamente. Fizemos conferências, fizemos simpósios, fizemos estudos bíblicos, estudávamos nas casas uns dos outros. Foram anos intensos estudando a Escritura na perspectiva teológica. Irmãos, com toda modéstia, sem nenhum orgulho nem presunção, e alguns que aqui estão dessa época poderão testemunhar, poucos conheciam a Bíblia do ponto de vista teológico, como nós fazíamos naquela época. Poucos. Eu estou sendo assim, humilde, para não ser presunçoso, para dizer que nós sabíamos muito de Bíblia, e sabemos ainda. Se fôssemos para fazer uma abordagem teológica da Bíblia, é com nós mesmos. O problema é que essa perspectiva teológica, ela, embora esteja correta, ela é ainda pedagógica, ela é ainda simbólica. Existe um nível mais profundo de experiência da palavra, que é o aspecto da palavra na visão orgânica. É quando nós passamos
do entendimento do conceito para o funcionamento na prática. Mas não é na prática exterior, ritualística, não. É como aquilo acontece dentro de nós. Muda-se completamente. Agora, essa é a grande questão. Olhem para mim, pessoal. Não há mudança sem transtorno. Quem já se mudou de casa, fez mudança sem nenhum transtorno? Só se é aquela pessoa muito rica que contrata uma empresa, ele viaja, a empresa faz, quando ele só chega já está na casa nova. Mas não há mudança sem transtorno. Agora, como Deus vai nos tirar, pessoal, me ajuda aí, como é que Deus vai nos tirar da visão teológica que tanto nos orgulhava para a visão orgânica? E aqui vai um recado para as pessoas que pensam que são boas demais e que não podem errar, não podem cair, não podem... Se Deus tem um propósito na sua vida e Ele quiser alterar o curso da sua vida, Ele vai alterar, Ele vai mudar. E Deus escolhe os meios não melhores, não os mais belos. Ele escolhe os meios necessários. Porque eu poderia muito bem ganhar uma visão acerca da visão orgânica, mas seria apenas uma compreensão intelectual. Eu precisava sofrer organicamente a mudança que a visão da igreja sofreria, do ponto teológico, técnico, para uma experiência viva, entendimento, entender que a encarnação de Cristo não é algo que somente aconteceu há 2000 anos, mas é Cristo que é a palavra que quer se encarnar em cada um de nós a cada dia. É Cristo que quer se inscrever em nós. Não basta você crer na encarnação. Ah, eu creio na encarnação, tá aí daí. Você crê na encarnação, mas você está no inferno. Essa encarnação é só um dogma, é só uma confissão verbal, não altera o viver. Você não experimenta a encarnação. Ah, eu creio na cruz de Cristo. Sim, mas você não é crucificado com Ele. Então, o fato é que eu estava vivendo no auge, nós estávamos vivendo no auge do momento teológico do DEVAP, e Deus disse: eu vou alterar, e eu vou mudar o rumo, eu vou mudar a direção. Como fazer? Deus tem uns caminhos estranhos no primeiro momento, e que nós só vamos entender depois. Um dia, eu olhando para a Bíblia, estudando, falei: bem, acabou, esgotou, não há mais o que fazer. Chegamos no limite do entendimento possível das Escrituras. Olha a arrogância do coração humano. Chegamos no limite da possibilidade de compreensão. Aí eu, sempre muito dinâmico, falei: bem, agora eu vou buscar um outro meio, uma outra perspectiva de estudo das Escrituras, para ver se clareia mais alguma coisa. Aí veio à minha mente: olha, ei, por que você não compara um tema com outro tema? Por que ao invés de você estudar tema 1, fechado, engaveta, tema 2, fechado, engaveta, tema 3, fechado, engaveta, por que você não pega o tema 1 e dialoga com o tema 10, para ver o que resulta desse diálogo? Falei: tá aí, tá aí. Irmãos, quando eu comecei a fazer dialogar temas bíblicos, pegar o tema A e dialogar com o tema P, qualquer um vai dar na mesma. Começaram a se abrir umas frestas, uns buracos no entendimento. Não estava batendo, estava tendo discordância
concordância. Quem está entendendo? Frestas estas que só apareciam no diálogo de tema com tema, porque no tema sozinho tudo se fechava normalmente, dialogava, surgia brecha. Por quê? Que quando você dialogava um tema com outro tema, chegava no momento que se você afirmava algo aqui, você negava algo aqui. Mas se você afirmar aqui, você nega algo ali. Vocês querem um exemplo ou pode tocar para frente? Breve. Pega o tema teológico, dogmático, sobre o novo nascimento. Perfeito? Não é o nosso estudo hoje. É conforme até então nós estávamos ensinando. Tema do novo nascimento. Todos os homens são o quê? Criaturas de Deus. Não são filhos, só criaturas. Quando a criatura crer em Cristo, o que acontece? Cristo vem e entra nele. E porque Cristo entrou nele, ele nasceu de novo. Não é isso? Pega isso. E dialoga esse tema com o tema da onipresença de Deus. A onipresença de Deus não é um tema? O que afirma a onipresença de Deus? Toda a Bíblia diz o que sobre a onipresença? Não há espaço, não há lugar, não há ponto onde Deus não esteja. Na verdade, não se pode nem falar que Deus está em todos os lugares. Seria um equívoco. Tem que dizer que todos os lugares estão nele. Porque tudo que existe, existe nele. Logo, se tudo que é finito encontra-se dentro do infinito, não há lugar no finito onde o infinito não esteja. Então, se eu afirmar que Deus é infinito e logo Ele é onipresente, absoluto, como é que eu digo aqui agora que Ele vem habitar no Josué, porque antes Ele não habitava? Eu não tenho um problema não. E se eu dizer que Deus não habitava o Josué e agora Ele veio, eu não estarei negando que Ele é onisciente? Ou melhor, onipresente? Então, dialogando assim, imagine, começaram-se a abrir brechas e brechas e brechas e brechas e brechas e brechas. Meus amados, ao cabo de menos de 2 meses, eu estava completamente desnorteado. Eu disse: calma, é assim mesmo, nós vamos encontrar solução. Entrava para o meu escritório, estudava dia e noite, 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 dia e noite. Quanto mais eu estudava, mais as brechas se abriam, mais se alargavam. Costurava um remendo velho no pano novo, rasgava. E aquilo foi me consumindo. E eu não conseguia resposta, não conseguia resposta, não conseguia resposta, não conseguia resposta. E aí chegou um momento que eu estava pregando aqui do púlpito, e eu estava falando algo que eu não acreditava. Quem está entendendo? Eu pregando por causa da responsabilidade, não por causa da fé. Ambas são importantes, mas sem fé como? E aí foi acontecendo, e eu olhava, e aí os irmãos me olhavam. Os irmãos não sabiam de nada, mas eu pensava, eles estão desconfiados de mim, que eu não acredito. Não tem isso não? Se tudo para você é igual a pessoa que vende droga, né? Tá tudo bem, mas se ele vê um barulho, ele toca a sirene da escola e pensa que é a polícia, né? Porque o problema está nele. Ele dá sentido a tudo o que acontece. E aí chegou um dia, eu na minha sinceridade profunda, como sempre foi, eu fui enraivecendo, deixando de crer. Eu, Alexandre Rodrigues, deixando de crer, absolutamente. Eu desci ao submundo de Plutão, desci aos infernos, e de lá um dia, às 3 horas da manhã, minha esposa dormindo, minhas filhas dormindo, e eu chamei Deus para conversar. Verdade. Falei: talvez você nem esteja ouvindo, que vai que você também não existe, né? Eu estou aqui vacilando.
Mas vai que existe, então vai ouvir. E se não existe, então está tudo certo. E diz para ele: olha, a partir de hoje, não conte comigo para nada. Não darei mais nem um passo na tua direção. Não foi com essas palavras aqui não, foram piores. Eu estava no submundo dos mortos. Entenda o que eu estou dizendo. E eu disse: e naquela igreja lá, só pisarei mais uma vez, para entregar ao Josué e a turma toda aquele trabalho, que eles façam dele o que eles bem quiserem, porque eu não faço mais nada. Não creio mais em ti, nem na Bíblia, nem em Papai Noel, nem em porcaria nenhuma. Agora vem o desafio, se é que tu existe. Eu estou caindo num abismo, meus pés já estão mais para lá do que para cá, meu corpo já está inclinado mais para lá do que para cá, eu não tenho força de voltar, eu estou caindo. Agora, se tu existes, e se tu tens de fato algum plano, é tua obrigação e o teu dever moral me tirar daqui, porque eu sou verme, pecador, desgraçado e não tenho mais força para nada. Ah, você está ofendendo. Mas eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde ir. E no dia que você chegar para onde, de não ter para onde ir, você vai saber o que é. Você nunca sentiu isso porque você sempre foi crente, você nunca foi homem, porque você é religioso, nunca foi ser humano. Você não tem sangue que corre nas tuas veias. Porque crente, quando é para ser crente, é uma coisa esquisita. Não tem mais sangue, não tem mais cérebro, não tem mais alma, é só é o beato salu, né? Não dá. Eu não sou assim. Eu creio em Jesus se eu tiver fé. Se eu não tiver, não creio e ponto, não devo nada para ninguém. Ponto final. É assim que eu me sentia. Eu disse: olha, está aí, tu existes, está na tua mão, minha decisão está tomada. Queres me tirar? Tens o poder, tira. Tens o poder e queres, me tira. Isso era 3 horas da manhã. 9 da manhã, minha filha menor bate na porta, entra, fala: pai, vamos almoçar no shopping? Falei: fala com sua mãe. Já falei, depende só de você. Falei: então nós vamos. Fomos nós 4, eu, Jane, Michele e a Eli. Nós 4 fomos, Taguatinga Shopping. Eu, daquele jeito, aquela ressaca moral. Sabe aquela ressaca moral? Mas firme no propósito. Não, o que eu disse está dito. Chegamos no shopping, depois quase umas 11 horas da manhã. Falei para elas assim: ó, vão para a praça de alimentação, almoçam por lá, que eu vou na livraria leitura. Cheguei na livraria leitura, entrei, primeiro piso, subi a escada para o segundo piso, onde tem os livros de verdade, alguns, mas é lá que tem. Quando eu parei, que eu olhei a primeira arara de livros que tinha, a uma distância de uns 2, 3 metros, eu vi um livro, na verdade um opúsculo, livro de bolso, sem aparência nem formosura, porque a capa não era chamativa, não chamava atenção. Escrito assim: o sermão da montanha. Aproximei-me, curioso, peguei o livro. Primeira página dizia: se todos os livros do mundo fossem queimados, destruídos, perdidos, e restasse somente o sermão da montanha, a saber, Mateus 5, 6 e 7, se restar somente o sermão da montanha, nada se terá perdido. Falei: para, conversa fiada, não dá.
Mas ele me instigou. Eu falei, bem, então eu vou ler para saber o que tem nesse Sermão da Montanha que eu já li 1 milhão de vezes e não vi. Vou lê-lo novamente, vou ler o livro para saber o que esse quebrada quer dizer. Comecei a lê-lo lá mesmo, 11h30 da manhã, com aquele coração que vocês acabaram de ver no meu relato. Pois às 4h da tarde daquele mesmo dia, os meus pés já estavam firmados numa rocha, e eu estava crendo em Cristo, em Deus, de uma maneira como nunca outrora eu havia crido e nem sentido. Mudou-se completamente meu coração, minha visão, minha perspectiva, porque a partir dali eu estava claro: Alexandre, você tem que mudar o modo como você lê a Bíblia. O problema está nos seus olhos. O problema não está em Deus, não está na Escritura, está nos seus olhos, que são dogmáticos, que são teológicos, que são engessados. E aí eu comecei a reler a Bíblia numa outra perspectiva, agora a perspectiva orgânica que me foi indicada naquele livro, e agora tudo se ajustava perfeitamente. Tudo fazendo sentido, sem titubear, tudo claro. Nasceu, pois, o sol, nasceu o dia, clareou o dia, e a partir daí eu pude seguir um novo momento na minha vida e na nossa vida ministerial como nunca outrora nós vivemos. Lógico que nesse período de turbulência, de submundo, muitas coisas aconteceram, as estruturas se abalaram, mas foi um meio que Deus usou primeiro para me humilhar, para me quebrar, para dizer: Alexandre, você tem que experimentar na sua carne aquilo que você não sabe o que você é. Eu precisei ser quebrado, falar coisas, realizar coisas, proceder de modo a ver a minha nudez, a ver a minha humanidade em mim mesmo, desprovida de Deus, como farrapos. Por isso podemos dizer de coração, de verdade: ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, queridos. Não teríamos chegado à compreensão, ao entendimento. Não há mérito em mim, não há mérito no Josué, não há mérito nos cooperadores. Existe um trabalho humano como estrutura, humana, material, mas toda honra, toda glória, todo louvor pertencem única e exclusivamente a Deus, porque Ele começou e Ele está fazendo e Ele fará finalmente tudo aquilo que Ele tem que realizar. Muitos de vocês já sabiam dessa minha história, eu já contei aqui para vocês outras vezes. Outras pessoas talvez nunca tinham ouvido, mas nós não nos envergonhamos disso, pelo contrário. Eu louvo a Deus porque somente eu voltando à minha memória a essa situação pela qual eu passei particularmente, é que eu posso ter a plena convicção de que não fosse o Senhor, eu mesmo aqui não estaria. Então louvamos ao Senhor por isso. O que vem daqui para frente? Bem, o ano 2025 será um ano de muito crescimento espiritual. Eu não vou abordar por causa do nosso tempo, mas vocês saberão a bom tempo.